Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Vivendo o Reino. E hoje estamos juntos com Anderson Cordeiro, o cantor, tá vendo o violãozinho ali, ó. Tem música hoje aí, Anderson? Rapaz, é uma longa história, mas continue a apresentação aí. Pois é, e hoje temos juntos novamente, depois de longas férias no Caribe. Ah, não estava no férias, estava trabalhando bastante aí. E devido à agenda lotada aí do Leandro, né? Que bom que está conosco novamente. Leandro Menezes, seja bem-vindo mais uma vez. E Junto. o maior entre nós não está hoje, né? O Marcelo, porque a gente tinha pedido aí para ele fazer um dueto aí, né? Cantar aí junto com o Anderson, então por isso que não vai dar. Por isso que hoje não vai ter música, né? Porque o Marcelo não entrou, cara, aí não vai dar para fazer o dueto aí, felizmente. Fica para uma próxima, mas você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Compartilhe também com outros, né? E a gente começa agora uma temporada nova, né? Uma série com novos episódios. Hoje é o primeiro episódio da série com o tema Educação e Salvação. E a gente vai começar falando hoje um pouquinho aí sobre educação a partir, tá aí, ó. Olha aí o Leandro colocando a capa, né? Então, começando, vamos usar aqui uma linguagem que não é correta no português, né? Mas começando no começo, né? De tudo, Gênesis, né? A base da educação. Então, onde a gente vai conversar um pouquinho mais os princípios aí da educação, né? E a gente aí vai conversar então sobre isso. Quer perguntar então aí pro Leandro, meu amigo, apesar do o Leandro aí, ele teve uma experiência aí de 4 anos, né, Leandro, na educação como professor, né? E Isso mesmo. apesar de que o episódio dessa semana não trata da educação na escola em si, né? Lá dentro do prédio, né? Mas, de certa forma, está dentro de um contexto geral, mas aqui o foco principal é a educação no contexto da família, né, cristã, etc. Né? O que você vê, Leandro, aí de qual que é a importância dessa educação familiar, né, da Bíblia, enfim, no mundo de hoje, né, trazendo para a prática, né, no dia a dia? Tem importância isso num mundo que muitas pessoas nem sabem direito o que é isso aqui, né? Então, para alguns, Jesus é apenas um filósofo, alguém que foi muito gente boa, né? Que não é Deus. Mas que importância tem isso para hoje, Leandro? Então, tudo bem com você? Estava com saudade já desse momento aqui, né? Como o Diógenes disse aí, 2 semanas bem intensas aí de trabalho, mas deu hoje para dar uma respiradinha e estar com vocês aqui de novo. Muito bom esse momento. E eu só queria fazer um comentário antes, Diógenes, para depois, né, que o Marcelão aí vai editar o vídeo e vai postar aí no YouTube, para ele deixar também ali nos comentários contando para nós como é que foi os momentos na piscina, né? Porque pelo que eu fiquei sabendo, foi esse o motivo pelo qual que ele não esteve conosco aqui, né? Que tá muito calor lá em Blumenau e ele resolveu ir para a piscina. Não foi isso que vocês receberam também de informação? Dizem por aí que era, né? Mas não sei, né? Não há provas. E eu já fui na casa dele, no apartamento dele, e é uma piscina bonita, hein? Tentadora mesmo. Então, vamos falar sério então, né? Sobre a educação. Eu creio assim que educação é praticamente a base da nossa vida. Dependendo da forma que nós formos educados, é como nós iremos agir durante o percorrer da nossa vida. E quando eu falo educação aqui, nem é naquele conceito que nós temos assim, esse foi bem educado, mal educado, sabe? Que nem às vezes a gente olha para alguém e diz, mal educado, né? Não é nesse sentido. É educação na questão de receber o ensinamento, receber ali uma prática na maneira que temos que praticar, fazer as coisas, a filosofia de vida, né? Que nem o Diógenes falou sobre a Bíblia, né? Que muitos não conhecem. Então, partindo para esse vasto mundo, né? Que nós temos de vários conceitos e ensinamentos. Por exemplo, uma pessoa que é muçulmana, ela vai receber uma educação no qual ela vai crescer dentro daquela filosofia, dos ensinamentos, né, do meio muçulmano, e ela vai levar aquilo para a vida dela.
quem nasce no meio, digamos, dos hinduístas. Ela vai ser educada, vai crescer naquele meio ali e vai levar a educação para a vida dela do que ela foi ensinada. Mas agora falando sobre cristianismo, nós temos a Bíblia com a nossa base, regra de fé, né? A educação cristã. Da mesma forma, nós somos educados dentro do que nós aprendemos na Bíblia, que é a vontade de Deus, trazemos isso para a nossa vida, nos moldamos, permitimos, né, que o Espírito Santo nos transforme e seguimos naquela educação que nós recebemos. E pelo que entendi essa semana, a lição, né, o nosso tema aqui do nosso guia de estudos, foi em torno desse assunto, a educação que os primeiros pais, lá, Adão e Eva, receberam no Éden, que eles levaram, depois mesmo caindo em pecado, levaram para a vida deles, ensinaram aos seus filhos. De tempos em tempos ali eles vinham à porta do Éden, né, contavam para os filhos como que tinha sido lá, por que eles estavam fora. Então a educação que eles estavam recebendo, quando tinha a demonstração ali do altar, que eles sacrificavam o cordeirinho, um ensinamento sendo passado do porquê do sacrifício, né? Mas hoje a gente não tem nada disso, né? A gente não vai na porta do Éden, não sacrifica o cordeirinho, né? Porque o cordeiro, que é o símbolo mesmo, né, do cordeiro, Cristo já foi sacrificado. Então a educação cristã hoje, para nós, como disse, é a nossa base. Tem alguns que não crescem sendo educados por meio, né, de um lar cristão. Depois, quem sabe, de um tempo, já jovem, adulto, conhecem a Bíblia, aí eles fazem um estudo, aprendem sobre a vontade de Deus e começam a praticar aquilo ali. Enfim, educação é o que permeia valores na nossa vida. Valores é o que vai moldar o nosso caráter, é o que vai formar o nosso caráter, é aquilo que vai nos direcionar às decisões que temos que tomar. E quando nós vamos para a Bíblia numa educação cristã, nós temos ali valores que são transmitidos para nós, né, princípios, regras, ordens, conceitos que vão moldando o nosso caráter, a nossa vida, e a importância de seguir isso é que nós estamos seguindo a vontade de quem nos criou, quem sabe o que é melhor para nós. Mesmo que às vezes a gente questione, tá, mas o porquê disso? Né? E não é errado questionar, como já mencionamos em outras lições, aí, outros momentos que nós estivemos reunidos, não é errado questionar, porque é o questionamento que nos faz aprender, se a gente souber guiar esse questionamento de forma correta para o nosso crescimento. Então, vem o questionamento, eu aprendo e pratico. Então, enfim, não sei se deu para ficar muito claro, Jorge, conforme a pergunta que você fez, mas no meu entender isso, educação é a nossa base e a educação cristã faz com que nós venhamos, e mesmo em meio ao pecado, entender a vontade de Deus, seguir isso e mesmo assim tentar aí, ter uma vida que seja digamos assim, do agrado de Deus, né? E o melhor para nós, para viver nesse mundo. Legal. Vivendo o reino na terra. É isso mesmo. Muito bom, Leandro. Interessante, né, falar de educação, né? Nós temos a carta de Paulo a Timóteo, né? Ela diz que a palavra de Deus é útil, dentre outras coisas, para educação, né? Para ensinar, para o ensino. Então, o princípio de Cristo, o princípio da palavra de Deus, né? A educação cristã no sentido não da sala de aula em si, mas da vida prática, né? De educar os princípios, ela é importantíssima e começa no princípio, né? Como a gente já brincou aqui, de fato, esse episódio, essa nova série começa do princípio, porque é a base de tudo, né? Então, se a gente quer, inclusive, entender, fica a dica aí, se você quer estudar Apocalipse, né? Você precisa começar por Gênesis aí, Antigo Testamento, para você poder entender melhor Apocalipse, né? Então, por isso a gente está começando aí por Gênesis. Eu vou e a gente vai aqui, né? Durante essa série nova, a gente vai entender um pouco mais sobre isso, né? Então, a educação ela tem a função de ajudar o ser humano a entender também o seu papel na sociedade. E para a gente entender isso, vamos começar lendo um texto bíblico, que é o início, né? Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27 e 28 ali, que tem a ver com o propósito pelo qual fomos criados, né? Ou seja, a educação de Deus, Deus criando
um ser humano para um fim, para um propósito, né? E qual que é esse propósito? Primeiro ele diz no verso 26 que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui já tem um ponto interessante, né? Que quando fala aqui homem, né? Ou, inclusive, no princípio ali, tanto Adão significa homem e mulher, né? Até mesmo se você for ver um pouquinho mais para frente, Gênesis 5, se eu não me engano, vai falar isso, fala que, diz assim, né? Capítulo 5, verso 2 de Gênesis, assim, o homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Outro dia alguém me perguntou sobre isso, né? E esse Adão lá, chamou os dois, é porque não é o Adão homem, sexo masculino, é Adão no sentido ser humano, né? E aí entra a mulher também, né? Então aqui em Gênesis 1, 26, então façamos o homem, ou seja, a humanidade, né? O homem e a mulher, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes, sobre o mar, etc, etc. Depois, verso 27, ele repete esse pedacinho, e ele diz que criou o homem e a mulher. E aí agora no verso 28, o que ele diz? Abençoou, então, o ser humano, e falou, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a. Agora, interessante, né? Porque quando a gente fala de reino, o reino de Deus, a palavra no grego de rei, né, de reino, está relacionada com domínio. Só que não é um domínio do reino como a gente entende aqui nessa terra, né? Onde há uma subversão, onde há uma autoridade ferrenha no sentido eu mando, você obedece, mas sim uma autoridade diferente, né? Até ouvi certa vez de uma pessoa que estava tendo, uma pessoa que gosta muito da natureza, um biólogo, enfim, que não é cristão, e ele usou o texto bíblico aqui, esse que eu acabei de ler, né, do homem ser criado e ter domínio, ele usou esse argumento para dizer o seguinte, olha, por causa disso aqui, dos cristãos, dessa ideia judaico-cristã de criação, de que os animais são mortos, de que há devastação, porque Deus criou o ser humano para sujeitar e dominar e acabar com tudo, né? Então, assim, não faz sentido esse negócio, né? Porque ele acaba de criar tudo para depois o homem destruir, não faz sentido, né? E Jorge, Pode falar. que na verdade aqui esse termo do domínio, né, quer dizer que é o do cuidado. Exato. De cuidar, você vai dominar. Ou seja, o dominar é cuidar. Era uma responsabilidade, não um poder hierárquico de dominação, subjugar. Dominar e cuidar. E o que nós vemos na sequência já do cuidado? Que é Adão dando nome para todo mundo. Né? Então, já que eu tenho que cuidar, vamos organizar o negócio. Você vai se chamar tal, você vai se chamar tal, né? Colocando ordem na casa ali. Então, o dominar aqui era o cuidado, tanto sobre a esposa, né, que ali não fala esse termo dominar, mas como auxiliadora, ou seja, ele ia cuidar dela e ela iria auxiliar, mas era um auxiliar assim, não é que estava um abaixo, o outro acima, dentro de uma hierarquia, mas os dois juntos, né, como a questão da humanidade, cuidando do planeta, aquilo que Deus tinha dado para eles de grande valor. Agora eu quero aproveitar, vou fazer uma pergunta para o Anderson, que ele está esperando. E diferente do Leandro, aí o Anderson... Ele acha que é só cantar no final, né? Pois é. Não, eu já ia falar aí, mas o Josh falou que vai fazer pergunta, não tem pra onde correr agora. O Anderson... Aí a gente que não sabe cantar tem que responder, né? Mas aí o outro acho que é só cantar no final. O Anderson gosta dessas perguntas queima-roupa aí? Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta. Nós temos aqui em Gênesis, depois que a gente falou da criação aqui e tal, né? Mas se o Leandro quiser responder também, sem problema. Gênesis capítulo 2, no verso 15 em diante, Deus ali, ele coloca então o homem no jardim do Éden para cultivar ou guardar, então aqui mais uma vez, no sentido de cuidado e não de destruição, isso desde o princípio, né? Isso é muito importante. Aí diz que o Senhor deu uma ordem, né, dizendo que toda árvore do jardim comerás livremente, falando para eles, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A pergunta, se Deus é amor, uma pergunta capciosa, hein? Se Deus é amor, por que ele está limitando aqui, Anderson? Se é que ele está limitando, por que ele está dizendo, olha, se não comer vai morrer?
né? Parece que está meio que, né, colocando num olhar assim que muitos falam, né, como se fosse um medo, né, alguém que está ali, né, dizendo, olha, obedece, senão, ó, entendeu? Mas se ele é amor, como é que a gente entende isso, Anderson? Ajuda a gente aí. Na verdade, não é uma limitação, né? É uma, como é que se diz? É um conselho em si, né? Não vejo como uma limitação. É tanto porque eles poderiam fazer o que eles quisessem, né? É tanto que Deus diz, ó, não coma, mas se você quiser comer, vai morrer. Essa é a questão em si, né? Então aqui é a questão do livre-arbítrio. Então aqui a gente vê o grande amor de Deus. Ele não fez o ser humano apenas com a possibilidade de apenas obedecer sem, né? Não pela questão de questionar, né? Mas de obedecer por obedecer. Não, você tem que fazer isso aqui, então eu vou te fazer sem a possibilidade de errar. Mas Deus, então, ele cria um homem não sabendo, claro, ele sabia que o homem poderia, né, errar, mas ele cria com a possibilidade. Algumas pessoas já colocam, não, isso ia acontecer de qualquer forma. Não, havia a possibilidade, não era uma determinação. Então aqui existe um conselho, olha, não coma, mas se você comer, certamente morrerás. E é o que vai acontecer logo depois, não de forma instantânea, mas, né, eu digo morrer logo, mas aos poucos, né, o primeiro casal, a humanidade começa a sofrer com essas consequências. Então eu não vejo como uma questão de limitação, mas eu vejo como uma questão de aconselhar. Olha, eu estou dizendo para vocês que é ruim, né, mas eles quiseram experimentar, né, em vez de confiar na palavra. E o ser humano é assim, ele vai querer mais experimentar, fazer por si só, do que apenas confiar na palavra. A gente vai ver diversos exemplos disso, nos próprios milagres, né? Eu estava lendo a história de Ezequias, e ali a gente vê que Ezequias recebe um milagre de Deus, né? E ele diz, mas qual é o sinal? O sinal é a palavra, ponto, acabou. O Senhor falou que você vai ser curado, mas ele queria um sinal, e Deus ainda na sua misericórdia dá um sinal. Então, essa é a questão do ser humano, né? É difícil o ser humano confiar na palavra de Deus. E Deus falou, olha, não coma, né? Mas Deus não impediu que eles não comessem, exatamente por causa do livre-arbítrio, né? Deus nos ama, então permite que possamos também tomar as nossas próprias decisões, ou certas ou erradas. Vai lá, E aí, Posso falar aí, Jorge? Sobre o que o Anderson falou aí, né, a questão da limitação, que Deus não limitou, mas poderia existir a possibilidade aí eles morrerem, eu gosto muito de usar um exemplo para figurar isso, que é de um pai quando está explicando para o filho que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai levar um choque, né? E o filho olha para a tomada, vê aquela coisa simpática com os buraquinhos lá, né, querendo brincar, mas o pai diz, não põe o dedo. Né? O pai está dizendo para ele, não põe o dedo porque você vai se machucar, vai levar um choque. E pode ser fatal em algumas vezes. E daí a criança vai lá e coloca o dedo e acontece uma fatalidade, né? Ela leva o choque e não resiste. O pai que foi mal nessa situação, o pai que foi culpado pela morte dela, por ter dito, por já ter profetizado, né? Se você colocar o dedo, você vai levar o choque? Com certeza não. Né? O pai não foi o culpado. A criança, mesmo assim, tomou a decisão dela, foi lá, colocou o dedo na tomada e levou o choque. Então, eu costumo usar esse exemplo aqui, porque Deus colocou, né, aquela árvore lá no jardim como uma prova, como um teste. Era já parte da educação, parte dessa criação, né, para eles entenderem o que era certo e era errado. E deixou a livre escolha deles. Eles poderiam simplesmente pegar e ter escolhido, não, vamos seguir aqui, obedecer o que Deus nos disse, né, e não vamos arriscar. Mas houve aí a decisão de ter o risco. Então, o culpado foi Deus? Não foi Deus. A própria humanidade tomou essa decisão. Deus alertou. E eles tinham tudo para poder confiar em Deus e não colocar o dedo na tomada, né? Não comer do fruto. Mas houve a dúvida, o questionamento e tomaram a decisão. Agora, uma coisa interessante, né? Deus, ele pega e ele dá a possibilidade, né? Ele diz, ó, tem tudo para vocês, mas só uma árvore, né? Um exemplo que eu escutei outro dia, tipo, essa semana, sobre isso,
Por exemplo, você chega no supermercado e aí o gerente lá, ele diz, olha, tem todos esses produtos, você pode pegar todos eles, comer, você pode trazer sua família aqui, não vai precisar pagar nada. Leva o que você quiser, quando você quiser. Mas olha, só o chuchu você não pode levar, tá bom? Porque o chuchu aí não é de Deus, não. É que eu não gosto de chuchu, por isso estou falando. Isso foi criado depois do. Mas, mas o chuchu você não pode levar. Você não pode tocar nele, você não pode comer dele. Ou seja, quem em sã consciência ia dizer que esse gerente é mau? Entende? Poxa, eu posso vir aqui quando eu quiser, eu posso comer tudo que eu quero. Ah, esse chuchu aí mesmo, né? Mas aqui qual para a gente já ir para a prática, né? Um dos princípios de educação que a gente já vê aqui é o princípio, né, do amor, da liberdade, né? O princípio da escolha, da livre escolha, né? Eu creio de que é aquela coisa, né? A árvore ali eu também enxergo como um limite que Deus coloca, né? Então, uma proteção. É aquela coisa, né? Você pode enxergar uma cerca que do outro lado da cerca tem um penhasco e você não sabe que tem um penhasco lá, só tem a cerca dizendo cuidado, não pule. Você pode enxergar essa cerca, essa placa como algo restritivo, dizendo, olha, nossa, tá me privando de conhecer outro lado. Ou você pode olhar essa cerca, essa placa dizendo, pô, está me protegendo, porque se eu for lá eu posso me machucar. Então vai da maneira que você enxerga, né? E Adão e Eva, infelizmente, primeiro a mulher, depois Adão também, né? Enxergaram de uma maneira. E depois Satanás, a gente agora indo para o capítulo 3, né? Ele faz essa inversão, né? Essa inversão e ele começa agora a colocar nesse diálogo da serpente com a mulher num princípio já de Deus como restritivo, né? Como um Deus que te restringe e tal, né? Mas, Anderson, agora, vamos lá, outra perguntinha, então. A gente acabou de falar um pouquinho antes do pecado, né? Mas antes de chegar em Gênesis 3, o que você acha aí? Se fala tanto sobre essa questão da criação da mulher, né? Como ali, colocando ela como auxiliadora, né? Como, e alguns, né? Eu vi um videozinho outro dia, eu não vou citar aqui nome, senão pode ser que dê problema pra gente, né? De um líder religioso muito importante em algum lugar desse mundo, que é dono de um canal de televisão bem importante, que sempre compete com outro canal de televisão muito importante. Você já deve saber que tem um templo bem grande em São Paulo. O videozinho dele falando, dizendo que as filhas não podiam estudar faculdade porque elas não podiam crescer mais do que os maridos ou coisa do tipo assim, entendeu? Que elas tinham que, né, ser submissas, né? E para servir a Deus não podia estudar e tal para não ser maior que o marido, né? E aí há muita inversão, né, nessa questão desse texto, né, que fala aí a mulher como auxiliadora. Anderson, o que você entende aí? Você que é expert no hebraico aí, ó. O que você entende aí dessa questão da mulher como auxiliadora? Deus criou a mulher como inferior ao homem? É isso mesmo? Eu estava até procurando a palavra aqui realmente no hebraico, mas não encontrei aqui o verso. Mas é interessante essa questão aí de auxiliadora ou de ser submissa, enfim, como algumas pessoas dizem. Não é uma questão como o homem olha hoje, né? A gente vai ver que Adão ele tem um cuidado ali, ele tem uma administração sobre tudo que Deus criou. E isso é um princípio pedagógico que é utilizado. Você vai ver ali que Deus usa, não, você vai aqui, então, ou seja, tem responsabilidades, ele precisa, né, cuidar de algumas coisas. Então, mas essa questão da mulher como auxiliadora, não ela é um burro de carga, né? Não é ali a mula, enfim, que tem que fazer tudo, né? Enfim, só o marido que tem que prover dos benefícios do lar. Mas isso é uma via de mão dupla, né? Os dois precisam ter essa noção. E essa questão aí de se estudar, de que, né, como você disse aí, nossa, eu não tinha escutado isso aí, mas, enfim, é algo que, né, eu repudio aí, não é bíblico não, esse negócio aí, cara.
é exatamente uma questão que Deus cria Adão e Eva com os mesmos... Já que hoje a gente está falando aí, a gente está vamos dizer assim, na época de falar de direitos, né? Direitos iguais e não sei o quê. Então, os mesmos direitos, são os mesmos privilégios, é a mesma coisa. Nenhum vamos dizer assim, tem uma importância maior do que o outro, né? Adão, é claro, a Bíblia vai usar a questão do homem ser o cabeça, né? Enfim, mas não como cabeça de que, não, eu faço, você apenas obedece. Não é essa a questão, né? Então, é essa questão ali de ter a igualdade, direitos, privilégios iguais. Não existe essa questão aí de um ser maior do que o outro, né? Pode falar. É que dá um delay até ligar o microfone aqui, né? É que, como o Anderson falou, né, de ser o cabeça, esse é o pensamento que nós temos hoje, que é o cabeça, então é o que está mandando, né? É o que vai mandar, e é o que hoje tem provocado muito aí o movimento do feminismo, né? Que levanta a bandeira que não pode ser subjugados. E daí colocam a Bíblia dentro desse pacote aí, que é a Bíblia machista. Em certos momentos nós vemos algumas coisas mesmo que são, digamos, poderíamos rotular de machismo, mas é por causa da cultura da época ali, que era patriarcal, e a mulher não tinha direito de voz, não tinha direito de fazer algumas coisas, então era uma questão cultural ali. Mas a Bíblia em si, o teor dela não é machista. Quando é falado aqui, né, que o homem era o cabeça, que a mulher é auxiliadora, não está colocando como algo subjugado, né, abaixo. Quando fala do homem que é o cabeça, é que ele é responsável, é questão ainda de responsabilidade. É para ele ter consciência disso, que ele é responsável por aquela pessoa a quem ele está cuidando. O cuidado maior é dele, né? Isso. Então, assim, não é que está rebaixando a mulher. Na verdade, está colocando sobre o homem a maior responsabilidade. Você tem que cuidar dela. Ela está aqui para ser tua companheira, então cuida dela. E como nós vemos, né, no relato aí, quando a mulher se afastou de Adão e foi para perto da árvore lá, todo mundo costuma olhar só para a mulher e julgá-la, né? Devido à mulher que hoje o pecado está no mundo desse jeito, né? As mulheres, né? Mas ninguém olha para Adão, que ele falhou na responsabilidade dele também de cuidar da sua esposa. Ele tinha que estar com ela, cuidando dela, não permitir, quem sabe, que se afastasse dele, estar com ela. E devido a esse descuidado, ela acabou ali sendo seduzida, né, pela serpente e pegou do fruto. Então, eu li uma vez um texto de uma escritora norte-americana que ela falava assim, que quando Deus criou a mulher, não criou de nenhuma parte das costas dele para não ficar atrás, nem da parte da frente para não ficar à frente, mas criou da costela justamente para entender que é para estar ao lado. Não criou dos pés para estar embaixo, nem em cima da cabeça, né? Criou da costela para estar ao lado, os dois lado a lado. Então seria aí dentro de um pensamento bíblico, não de um pensamento do jeito que é hoje, né? Mas dentro de um pensamento bíblico, como o Anderson falou, na questão dos direitos iguais. Né? Então, assim, os direitos iguais o quê? Que ambos têm, falando da Bíblia, ambos têm direito à salvação. Hoje, dentro da nossa cultura, ambos têm direito a participar da igreja, a falar nos tempos bíblicos, se nós vermos ali, tem alguns conselhos, né, que os discípulos dizem, é bom que a mulher não fale em público lá na igreja ainda, mas é uma questão cultural. Só que tem muitos que pegam esse texto, traz para hoje e diz, não, a mulher tem que ir para a igreja e ficar quietinha, não falar nada. Mas hoje a mulher pode falar, pode contribuir, e tem algumas mulheres que falam até melhor do que nós homens, né? Então ela pode lhe falar, tem esse direito. A mulher participa tanto ali hoje, né? É permitido, né? Participa na Santa Ceia, servindo a Santa Ceia, participa ali do momento das ofertas, dízimos e ofertas, junto ali, né, na questão do diaconato, como a gente tem essa denominação, né, dos diáconos, tem a diaconisa, ela está ali atuando, né? Então, a mulher, ela foi feita como uma auxiliadora para estar ao lado do homem. O interessante é que quem que deu o nome para o homem e para a mulher? Foi Deus. E a palavra no hebraico é ish, que é homem, e isha, né? Que é mulher. Ou seja, ish, é ish, o homem.
Hã? Então, o nordestino sabe falar hebraico. Aí, ó. São fera. Ixi! Agora, o interessante é que, ou seja, foi Deus que fez isso, então ele já deu o nome, né, do homem, da mulher. Depois do pecado, é que aí Adão, homem, vira para a mulher e diz, né, teu nome será Eva, que aí é Havav, ou Avav, enfim, o Anderson aí que sabe pronunciar melhor, hein? Que tem a ver com, tem o nome de vida, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, ou seja, essa igualdade já, inclusive, na mesma raiz do nome ali, né? Agora, a gente sempre já ouviu falar sobre muitas pregações sobre isso, principalmente pastores adventistas, né? Dizendo das duas instituições mais importantes, né? Que antes do pecado, né? Uma o sábado e outra o quê? Matrimônio, casamento, né? Mas o interessante é que, assim, não sei se já pararam para pensar, mas eu já refleti isso outro dia. A gente sempre fala, poxa, mas o sábado, ou seja, foi criado antes do pecado e continuou até hoje. O sábado sempre vai ser algo importantíssimo e tal, né? É algo que Deus criou, etc., imutável. E por que que o casamento, se Deus ele criou antes do pecado, Ish e Ishá, ou seja, né, os dois no mesmo princípio, por que que agora entre o pecado a gente não aplica a mesma coisa para o sábado, de imutável, de não ter mudado para o casamento? Se coloca essa ideia de homem como superior, que agora a mulher tem que, né, tem que ficar em casa cuidando das coisas, ok? Se você, mulher, quer isso para sua vida, tá tudo certo. Não estou dizendo que isso é errado. Eu só estou dizendo de que o problema é quando você é obrigada, quando você tem outros sonhos, quando você quer estudar, você quer trabalhar, e não. Por causa dessa ideia, né, antibíblica, né, de dizer, usar esses textos bíblicos fora do contexto para dizer, não, mulher, você tem que só ficar em casa, você não pode estudar, não pode trabalhar, não pode ter né, valor em nada e tal, né? E quando a mulher quer se desenvolver em outras áreas e fica com esse estigma em cima, isso é para mim, abominação, né? Então, por que que a gente deixou, né? O sábado a gente continua pós-pecado e a gente confunde, a gente como fala assim no contexto geral, cristão, enfim, né? Então, ou seja, lá em Gênesis 3, depois da entrada do pecado, quando tá, né, diz lá que a mulher agora ia ser, aqui diz, vamos ler aqui para no 3, Gênesis 3, no deixa eu ver aqui, aqui diz, verso 16, isso, verso 16 no finalzinho diz assim, né, o teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Isso aqui não é um mandamento. Isso aqui Deus está dizendo, isso é a consequência do pecado, entende? E muitos agora pegam e transferem isso como se praticamente fosse um mandamento. Ó, Deus está dizendo, viu, agora a mulher aí vai ter o homem governando você, né? Então, eu acho que como matrimônio, a gente tem que constantemente, claro, estou falando que no mundo ideal de um casal buscando o princípio de educação do reino de Deus, que é o princípio do amor, da igualdade, né? Lá resgatado antes, lá do Éden, que a gente está estudando justamente do Éden antes do pecado, né? E a gente tem que procurar, eu pelo menos entendo dessa forma, viver esse ideal mesmo com a natureza pecaminosa, é uma luta constante, isso não é fácil, mas eu acho que a gente tem que procurar viver esse ideal no matrimônio, sabe? De fato, sabe essa ideia do tipo, a mulher está em casa, o marido está fora, deixa eu te ajudar a lavar a louça. Não é ajudar, você mora na casa. Se ela não tivesse ali, você teria que lavar a louça igual. Claro, alguns têm mais. Eu, por exemplo, sou péssimo em passar roupa, não é porque eu não quero ajudar, é porque não vai adiantar eu fazer, que vai só estragar tudo. Mas eu ajudo onde eu posso no sentido, e ela ajuda, eu digo ajudar, não ajudar minha esposa, ajudar o lar, né? E ela também é a mesma coisa. Então, ou seja, as funções são diferentes, eu acho que isso tem que ficar claro, né? Mas, é porque Deus fez a gente diferentes, né? Mas é importante a gente entender de que a gente não pode perder aí esse princípio lá do Éden antes do pecado. Não sei o que os amigos aí entendem disso, né? Se concordam ou discordam ou não querem falar nada, tá tudo bem. Não, mas eu até encontrei ali a palavra Gênesis 2:18, né, e 20, que a auxiliadora seria alguém que contribui, né? Então, ou seja, mas não é só a mulher que contribui, o homem também precisa contribuir. Então, não é uma questão de que ela, né, apenas, como nós comentamos aqui, tem que fazer tudo, e assim, né? Não é isso. A questão ali de auxiliar é de contribuir. Mas não só a mulher contribui,
mas o homem também contribui. É uma via de mão dupla, né? Beleza. Vamos seguindo em frente, então. Acho que a gente já pode ir para a parte final aí, né, Leandro? O que você acha? Você quer dar um arremate aí? Comentar alguma coisa aí? Podemos ir sim, pode falar aí, Jorge. É. Vamos recapitular um pouquinho, então, aqui alguns princípios de educação que a gente conversou aqui já, né? Então, vocês me ajudem aí. A gente já falou aqui sobre lealdade, a gente já falou aqui sobre princípios de confiança, liberdade, né? De escolha. A gente já falou agora a questão do matrimônio de igualdade, de responsabilidade, funções, né? O que mais aí? Me ajudem, o que a gente pode tirar aí de educação, de princípios para a vida, né? Rapaz... O que eu achei interessante que a lição comentou aqui, o que nós vemos assim é que quando Deus criou o homem e a mulher, parece que ele criou o homem e a mulher para serem educados o tempo inteiro. Né? Que eles estavam o tempo inteiro com Deus ali, aprendendo. A lição diz que eles aprendiam sobre o universo, sobre a natureza, estudando a cada momento as naturezas. Deus não pegou já e fez um download ali neles sobre tudo. Né? Eles, quando criou eles, já, junto com o fôlego de vida, foi tudo. Que ele já olhava para uma folha e já dizia, isso daqui é isso, aquilo lá. Eles foram criados para serem inseridos, imergidos em uma educação constante. E com a entrada do pecado, nós entramos numa degradação dessa educação. Tanto que hoje, como a lição comenta, né, o nosso guia de estudo aqui, que hoje nós estamos estudando e fazendo descobertas daquilo que o homem lá no princípio já sabia. Já tinha feito as descobertas, já tinha estudado, e hoje nós estudamos e ficamos, nossa, assim, uau, descobrimos isso. Então, assim, o pecado realmente degradou a educação principal que Deus tinha criado. Então, fomos criados para sermos educados, para aprendermos com Deus. E, infelizmente, aí tivemos essa queda, né, e hoje temos que correr atrás aí com muito esforço, com muito sacrifício, para poder, às vezes, aprender alguma coisa, fixar na mente e não esquecer. Que é muito, muito fácil hoje a nossa mente tão afetada pelo pecado esquecermos das coisas. E quando eu falo esquecer, não é só na questão de matemática, filosofia, português. É até na questão da nossa vida espiritual mesmo. Né? Acabamos esquecendo algumas coisas, às vezes, que é o básico para nós seguirmos e fazermos. É o óbvio da vida, né? A gente esquece de olhar o óbvio. A gente, às vezes, quer... eu posso dizer assim, fica muito focado em outras coisas e o óbvio, que é o simples que está na cara, né? Que é o princípio do reino de Deus, né? Eu acho que esses são os princípios de educação de Deus que a gente deve procurar compartilhar e viver. Que eu gosto muito de falar lá em Gálatas 5:22, que nós temos lá o fruto do Espírito, né? Que é amor. E a partir do amor nós temos bondade, mansidão, misericórdia e por aí vai, né? Então, acho que isso tudo faz parte desse estudo constante, né? E esse estudo também, Leandro, aproveitando o gancho, tem a ver com eu me conhecer também. Então, conhecer quem eu sou, né? Então, eu conheço quem ele é, eu conheço quem eu sou, para eu saber lidar com essas questões, né? Para entender o outro também, né? Para eu procurar ter empatia, para eu poder ter amor. E isso é um desafio constante, porque a nossa natureza é egoísta, né? A gente não gosta nem de aprender, às vezes, né? Alguém já conversa alguma coisa, tá querendo me ensinar alguma coisa aqui, e tal, né? Então, é um desafio, né, Leandro, Anderson? E tem uma frase aqui, que é do nosso querido estudo aqui de quarta-feira, que eu achei interessante, eu sublinhei aqui, que praticamente resume a pergunta que você fez lá no início, né? Qual a importância da criação cristã para nós hoje? E que diz assim, ó, a educação cristã deve conduzir os alunos a Jesus, ao que ele fez por nós e à restauração que ele oferece. Até o autor aqui faz uma analogia, né, do Jardim do Éden como uma sala de aula,
aí os alunos ali aprontaram e foram expulsos, né? Foram expulsos. Hoje não pode expulsar mais, né? Hoje tem que trabalhar nas escolas, né? Mas naquela sala de aula, dentro dessa analogia, né, que eles foram expulsos, aprenderam a lição, e hoje dentro da obra da redenção nós somos educados para nos aproximar novamente de Cristo, o qual um dia nós nos afastamos por causa do pecado. Tem um outro ponto que acho que dá para aí acho que dá para fechar aí, da educação, que é o princípio da disciplina, né? Eu falo disciplina no bom sentido de colocar limites. E é o que Deus também colocou. Ele colocou limites, ele colocou regras. Um governo sem regra é um governo bagunçado, é um governo onde ninguém se ama, né? É só você... para uma criança, se os pais não colocam regras, não são chatos, né? Para criança e para adolescente, o pai sempre é chato, né? Quando coloca limites, né? Mas, na verdade, você comparar um pai que larga o filho de qualquer jeito e um pai que ele é um pouco mais no sentido põe regras, horários, etc., né? Ou limites, no futuro, essa criança ela vai entender e vai agradecer muito mais. Poxa, eu tenho um pai que se importa comigo, porque os limites, isso tem a ver com segurança, tem a ver com amor. É o exemplo que você deu ali da tomada, né? De botar o dedinho e tal, né? Criança, colocar lá. Então, não é porque você é maldoso com o filho, nossa, eu estou evitando que você, né, tenha o prazer de levar um choque, né? Não, eu estou evitando que você possa perder sua vida, inclusive, porque eu sei que é perigoso, porque eu amo você, né? Então, assim, é Deus com a gente que é temoso, né? Então, é difícil isso. Mas vamos seguindo a caminhada, né? Vivendo o reino de Deus aqui. O Anderson quer falar mais alguma coisa para fechar aí, meu amigo? Rapaz, eu acho que agora a gente já pode dizer assim, Diógenes. Enquanto o Anderson canta, né? Aceite Jesus. Não, hoje não vai ter. O Marcelão não veio, então não vai ter o do Pipocou. Mas, enfim, tem um texto da lição essa semana aí que deixa isso bem claro, né? A questão da educação de Deus, ela não é só teórica, mas ela também é prática, né? Então, você aprende e precisa colocar em prática. Você vai ver isso em todas a forma como o próprio Cristo ensinava. Ele usava vários outros, né, vamos dizer assim, exemplos que estavam ao seu redor e convidava a pessoa a viver daquela forma prática, né? Então, vai e faça, né? Ou então vai e não faça, de forma prática. Não é só do faça, mas também do não faça, né? Então, é a questão de limites, de disciplina. E aí, no capítulo 1 de 2 Pedro, a partir do verso 3, diz assim, ó: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade e à prática, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes, né, da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque todas essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Esse texto eu acho ele assim magnífico, né? Quando a gente olha para essa questão, a gente só liga a questão de prática cristã, eu não vou falar bebe e fumo, porque talvez você que está aí nos assistindo não bebe e fuma, mas eu não como açúcar, não tomo aquilo, não faço isso, né? Beleza, e aí? Essa não é a questão. O texto está dizendo assim, se você faz tudo isso aí, se você não tem a fraternidade, perseverança, se você não tem um domínio próprio, se você não tem como é que se diz, a piedade, a fraternidade, o amor, não existe nada. Não serve de nada. E ele diz, essas coisas precisam existir em vós e em vós aumentar todos os dias. Então é uma caminhada. E aí o texto encerra assim, fazem com que não sejais, isso tudo, fazem com que não sejais, olha só, nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Ou seja, tudo isso é preciso para que você possa ser um cristão, ou seja, um filho de Deus que seja ativo
né? E que venha a dar frutos. E aí, então, ele encerra da seguinte forma: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você não olha o seu passado, você só está vendo agora, compara as outras pessoas, vive julgando, mas não consegue viver a sua vida. Então, essa é a verdadeira educação. Talvez hoje você fica perguntando, mas o que eu preciso aprender como cristão? Muita coisa, porque nós somos falhos e fracos, e todos os dias precisamos crescer em glória e aumentar exatamente toda essa lista aqui que Pedro coloca. Não é apenas ações, mas é ser, viver, é um estilo de vida. Rapaz. E eu ainda arrisco em dizer para aqueles que, quem sabe, que não gostam de estudar, né? Aqueles que não gostam de estudar, que quando nós formos para a redenção, quando Cristo voltar para nos buscar, levar para o céu para aqueles 1000 anos de férias e voltar para a nova terra, nós vamos viver o resto da eternidade. E quando eu falo resto, eternidade é para toda a eternidade, né? Que não tem fim. Estudando, recuperando tudo aquilo que a gente perdeu, né? A decadência que nós entramos. Então, o estudo, essa educação é eterna, né? Eterna. É isso aí. E, cara, esse texto aí, Anderson, que doideira, né? Porque, às vezes, cara, não sei, a gente, e quando ele fala, né, em outras palavras, né, olha, se você acha que é cristão só porque você não vê isso e aquilo, não come isso e aquilo, né, não tô jogando isso por terra, mas muitas vezes, mais uma vez, a gente já fala isso várias vezes aqui, né, eu mesmo já falei várias vezes, a casca, né, mas aqui a Bíblia, ela se compromete e ela enfatiza não o comportamento da casca, mas é o do coração, é a intenção do coração, né? É a bondade, a misericórdia, o amor, a mansidão, o domínio próprio, enfim, que isso aí, né, faz um paralelozinho com os princípios que a gente falou ali de Gálatas, né? Ou seja, o princípio da educação da vida, né? Então, se eu não procuro viver isso, eu não sei, não conheço Jesus ainda, entendeu? Deixa, sem te cortar, você acabou falando algo que eu vou deixar mais claro, né? Não que eu seja contrário a essas coisas, nós precisamos viver. Mas só que a questão da educação e a prática cristã é holística, não é só um ponto, não é só um lado, não é só uma área, é todas as áreas. Então você precisa praticar todas elas com equilíbrio, assim como Jesus ensinou às pessoas da sua época e aos próprios discípulos. Não é só isso. Você precisa também fazer outras coisas, além dessas. Então eu não sou contra, tá bom? Essa não é a questão. Só estou dizendo que a gente precisa praticar isso de forma holística. Tanto isso quanto a outra coisa, quanto as outras coisas. Como disse Jesus, né? Vocês fazem tudo, dão dízimo até do endro, né? E do cominho, mas esquecem as outras coisas. Então, é fazer todas as coisas, de acordo com a vontade de Deus. É isso aí. Então, vamos seguir caminhando, né, com Cristo, vivendo o reino de Deus, amando a Deus e as pessoas. E estiveram conosco hoje Leandro Menezes, valeu aí, amigo. Anderson Cordeiro, o cantor, né? E eu, Jorge Gonçalves, e tomara que semana que vem... O âncora. O âncora. Espero que semana que vem o Marcelão esteja com a gente de novo. O nadador. Se você achou importante esse conteúdo, compartilhe aí com as pessoas, se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, tá certo? E vamos seguir juntos nessa caminhada, né? Que apesar de não ser fácil, Cristo torna ela mais leve se a gente o buscar e procurar viver, né, o reino dele a cada dia. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.